Hoje iremos falar sobre as projeções cartográficas. As projeções cartográficas apresentam três diferentes maneiras de distorcerem a superfície terrestre. São as equivalentes, conformais e afiláticas. Trabalho de geografia do professor Rosiberto, feito por Eric Vinícius, Rafael, Pablo e Antônio. O planeta Terra, como sabemos, apresenta um formato relativamente esférico, ou geoide. Dessa forma, realizar a sua representação cartográfica sobre uma superfície plana sem apresentar distorções é algo praticamente impossível. Assim, as projeções cartográficas reúnem um conjunto de técnicas desenvolvidas pelos cartógrafos ao longo do tempo para minimizar os efeitos das alterações provocadas pela produção de cartogramas, ou, mais precisamente, escolher qual desses efeitos serão aplicados sobre o mapa. As projeções cartográficas apresentam três diferentes maneiras de distorcerem a superfície terrestre, o que é válido em consideração aos cartógrafos na hora de as utilizarem para produzir seus mapas conforme seus interesses. Com isso, a partir dessas distorções, podemos dividi-las em projeções conformais. São aquelas que alteram o tamanho das áreas dos continentes e mantêm as suas formas preservativas. As projeções afiláticas são aquelas que alteram tanto as formas quanto o tamanho das áreas, com o intuito de minimizar os efeitos de ambas as distorções. As projeções equivalentes são aquelas que alteram a forma dos continentes, mas mantêm o tamanho de suas respectivas áreas preservado. Se considerarmos o método de elaboração das projeções cartográficas, podemos classificá-las em três principais tipos: a cilíndrica, a cônica e a plana. Essa última também pode ser chamada de polar ou azimutal. Vamos conhecê-las detalhadamente. De maneira análoga às projeções cilíndricas, as cônicas são realizadas com a projeção das latitudes e longitudes sobre um cone, que ao ser aberto registra as áreas da superfície terrestre nele projetadas. Nessa projeção, os paralelos que registram as latitudes são cartografados como semicírculos concêntricos, enquanto que os meridianos se transformam em retas que convergem para o mesmo ponto. É uma projeção mais recomendada para representar as áreas limitadas, como um país ou uma região. Projeções cilíndricas. Uma projeção cilíndrica consiste na utilização de um cilindro onde se projetam os paralelos e medianos da Terra. Assim, ao ser desenrolado, ele reproduz uma imagem que nele foi projetada, tal como podemos observar no esquema a seguir. São cilíndrica bastante utilizada de Mercator, que é do tipo conforme, ou seja, mantém o formato dos lugares, mas altera o tamanho de suas áreas, sendo muito adequada para a navegação, por conservar as proporções de regiões oceânicas. Outro exemplo bastante conhecido é a projeção de perto, em que as formas dos continentes são distorcidas, como se estivessem esticadas, e as áreas são matematicamente preservadas.